Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a adolescência, a saúde mental do adolescente e os processos de aprendizagem. E eu queria colocar para vocês o seguinte: vocês já viram que na nossa sociedade, enquanto criança é considerada como um ser que não tem problemas, não tem dificuldades, que a infância é só alegria? Lembra que a gente conversou sobre isso? A adolescência é um período que é já caracterizado pela sociedade como um período de alunos, filhos, criaturas, sujeitos extremamente difíceis de se lidar, não é isso? Mas será que é verdade? Será que é isso mesmo? Será que a adolescência ela é a famosa aborrecência? Gente, não é bem assim. Ser adolescente é algo muito difícil. O adolescente, vamos caracterizar um pouquinho o que é o adolescente. Então, o adolescente, ele tem a fase da adolescência, uma fase que vai aí dos 12, 13 anos até, pasmem, 21, 22 anos. A psicologia hoje diz que a adolescência ela vai até 22, 23 anos. Alguns autores falam até em 24 anos. Ou seja, essa maturidade, você que tem 20, 21, você tem filhos ou alunos, eu que tenho muitos alunos na universidade, a gente percebe que existem alunos que ainda estão nesse processo maturacional, nessa fase de vida chamada adolescência. Mas por que a adolescência é tão difícil? A adolescência ela é muito difícil não só para as pessoas que estão lidando com o adolescente, mas eu creio que ser adolescente é difícil para o próprio sujeito que está nessa fase. Imagina, tem um momento da adolescência que o corpo fica todo desorganizado, as meninas começam a ficar todas roliças, os meninos começam a ficar assim altos, os braços ficam maiores que o tronco. Vocês já viram como fica uma coisa meio desajustada? A voz fica fina dos meninos, a hora fica grossa, as meninas ficam com espinhas muito mais rápido, com os hormônios à flor da pele, há um grau de irritabilidade, uma certa dificuldade de se fazer entender e de entender o outro. Mas a nível biológico, químico, neurofisiológico, a adolescência realmente é um período onde o organismo está sendo bombardeado de hormônios. Então, esse organismo ele está amadurecendo, tanto os seus órgãos internos, como a sua mente, os seus processos de entendimento, de assimilação, os seus processos cognitivos. O adolescente, a criança sai do período onde o trabalho dela na escola está muito envolvido com a parte concreta e ele acaba tendo que cognitivamente avançar para uma fase que a gente chama formal. Ele começa então a abstrair, ele começa a fazer aquilo que a gente chama de analisar, né, funções cognitivas, sintetizar, refletir, justificar, pensar sobre a vida e começar a criar conceitos dessa própria vida que ele nem tem maturidade ainda para fazer essas relações. Num outro aspecto, o cérebro do adolescente também está num momento de maturação. Então, o cérebro nessa fase, por que o adolescente ele gosta de dormir muito, né? Ele tem aquele difícil de acordar, demora para pensar. A ciência já descobriu que existem cérebros, né, pessoas, adolescentes, que o cérebro ele está na sala de aula, vamos supor, mas o cérebro dele vai acordar meio-dia, né? Vai entrar com as suas funções. Então ele fica das 7 da manhã até o meio-dia ainda em estado muito remoto. O cérebro vai acordar com todas as suas funções meio-dia. Outros estudos detectaram que alguns adolescentes vão despertar 2 horas da tarde, outros 3 horas da tarde. Então, por que se deve isso, né? Por essa fase maturacional do próprio cérebro. Para vocês terem uma ideia, essa é a última fase, né? Tem a infância, a adolescência, a última fase do cérebro, ele se fechar na sua própria formação. Então, é a sua última maturação, digamos assim. Então, por isso que ele dorme muito, por isso que ele fica muito desmotivado, às vezes, para algumas atividades pela manhã,
né? O adolescente ele é meio lento, você tem que falar 2 vezes para ele entender, responder, que foi? E isso que eu tô falando é muito importante para pais e educadores entenderem também, porque às vezes o que é uma desatenção, uma falta de concentração, é uma questão neurofisiológica, percebem? Então, para lidar com o adolescente, e eu vejo hoje pais e professores muito impacientes com a adolescência, você com adolescente, você precisa ter muita sabedoria, muito conhecimento, porque é uma pessoa ali, um sujeito ali que precisa, a gente precisa conhecer as características dele para poder lidar. Bom, então além de uma estrutura física, né, os meninos crescem, os membros superiores ficam maior do que o tronco, já começa a nascer ali a barba, as meninas começam já a ficar todas arredondadas no seu corpinho, tem assim a fase também, né, dos olhos brilhando, das apaixonites, tem também essa característica do adolescente dele precisar dormir muito,